E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e hoje seguindo nessa quarentena que, nossa, tá cada vez mais gostoso, tá cada vez mais delicioso. Eu fiz um post no Facebook perguntando se queria um vídeo sobre o 1º de abril, um vídeo fácil, rápido, por que que é o 1º de abril e etc. E vocês, mais de 10 pessoas deram like, o que era, obviamente, uma meta bastante ridícula, né? 10 likes. Seria muito triste se não tivesse 10 likes, então eu queria mesmo fazer, porque senão eu tinha colocado realmente uma meta mais alta. Mas enfim, batemos aí 10 likes. Uhul! E aí eu vou fazer esse vídeo explicando o mais rápido possível por que que 1º de abril é o dia da mentira. Não é por causa do Bolsonaro, o Bolsonaro veio depois, Bolsonaro Day é algo que a gente comemora há menos tempo, embora encaixe perfeitamente com esta bosta de presidente que a gente tem. Hoje eu tenho uma assistente, que ela está atrás de uma almofada e vai apertar agora o botão. Não esquece de dar like no vídeo, por quê? Porque tem que dar like, eu ganho 1 centavo a cada like, é mentira, mas enfim. Pode passar pro próximo, por favor. Bom, esse cara aqui é o Júlio César, e aí eu vou começar a história assim, bem antes do que você estava esperando, tá? Até esse cara assumir o poder em 46 a.C., o calendário usado no Império Romano era o calendário romano, que tinha alguns problemas que eu não vou explicar ele agora, mas ele tinha menos meses e tal, e isso fazia com que as datas, né, de cada estação mudasse ano a ano. Então, a primavera começou em 10 de março do ano passado, aí esse ano ela vai começar dia 25, e assim isso causava vários problemas. Então, quando esse cara assumiu o poder, ele não foi o primeiro imperador romano, ele não chegou a se autodenominar imperador. O próximo, né, o Augusto, que era o Otaviano, foi o primeiro imperador, mas enfim, o Júlio César resolveu arrumar isso, estabelecer um novo calendário com 12 dias, 365, 12 meses, 365 dias e anos bissextos, que é o calendário juliano. Esse calendário foi estabelecido no ano de 46, ficou conhecido como Ano da Confusão, porque para ajeitar o calendário e tal, esse ano de 46 teve que ter 455 dias para poder eles ajeitarem o calendário com as estações. Próximo, por favor. O que acontecia é que o Ano Novo, naquela época, era comemorado em março. Março era o primeiro mês, porque era quando começava o ciclo da primavera. Como era uma sociedade camponesa e tal, eles usavam as estações para poder para poder plantar, colher, etc. Então fazia sentido que eles começassem o ano na primavera. Então o ano começava em março. Pode passar para o próximo, por favor. Esse daqui era como funcionava o calendário juliano. O primeiro mês era o mês, né, que a gente chamaria de março. E daqui significado, cada um associado com Deus, pipipipopopó, papapá, pipipi. Mas o que você tem que ter em mente agora era que o mês começava em março, o ano começava em março, porque no finalzinho de março, comecinho de abril, era quando começava a primavera, então tinha esses festejos, né, da primavera e tal. Isso era bastante comum em religiões pagãs antes até do Império Romano, e durante o Império Romano isso continuou bastante comum. Essas festas começavam por volta ali do dia 25 de março e até 1º de abril. Já deu para entender mais ou menos onde a gente está indo, né? Próximo. Bom, o que acontece é que mesmo com o calendário juliano, ele ao longo dos anos também foi dando diferenças. E isso era um problema para a Igreja Católica por causa da Páscoa, né? Eles tinham que calcular certinho a Páscoa para comemorar no dia correto, ter a quaresma, etc. Não, vocês devem entender isso melhor do que eu até. E o que acontecia? No calendário juliano, a cada 4 anos era ano bissexto, mais ou menos como a gente faz. Só que no nosso caso, a gente não tem anos bissextos que terminam em 00, a não ser que sejam divisíveis por 400. Isso faz com que, ao longo de centenas de anos, a gente não tenha uma diferença muito grande com o calendário natural, né? Vamos dizer assim, o calendário da Terra mesmo, girando em torno do Sol, etc, etc. Isso lá por volta do ano de 1500, entre 1300 a 1500, já começou a ter uma discussão entre os católicos sobre corrigir esse calendário, né? Fazer um novo calendário ou tentar corrigir de alguma forma. Isso só foi mesmo estabelecido no Concílio de Trento, que é esse que vocês estão vendo aqui, que aí eles estabeleceram que haveria um novo calendário, que, como o Papa da época era o Gregório XIII, eu não sei como é que fala isso, amor. 13º, como é que fala? O cara é o Gregório 13º?
certeza, sim. É 13º que fala? Acho que é. Tem tipo um nome bonito? É 13º? É, porque é números É desse aí. décimo. Uma bosta. Então o cara tinha um nome uma bosta, Gregório 13º, e aí foi durante o pontificado dele que se teria esse novo calendário, por isso que a gente chama o nosso calendário de calendário gregoriano. Próximo, por favor. Esse cara aqui era o Gregório 13º, então no ano de 1582, porra, memória foda, ia começar esse novo calendário, e aí, teve o dia 4 de outubro de 1582 e o dia seguinte seria o dia 15 de outubro. Então, eles perderam, entre aspas, 11 dias para poder fazer essa correção do calendário. E uma coisa interessante é que países em que a igreja ortodoxa ela é mais importante, como Grécia, Rússia e alguns países do leste europeu, eles ainda usam o calendário juliano como referência para suas festas religiosas. A diferença hoje entre o calendário juliano e o nosso é de 13 dias. Né? Então, você vê que naquela época era 11 dias a diferença e hoje já são 13 dias. Então, ao longo desse tempo, houve mais 48 horas de diferença entre um calendário e outro. Entendeu por que precisaram mudar para poder ajeitar bonitinho? Bom, próximo. Bom, esse aqui é o Carlos IX, né, que era o rei da França na época. E esse cara aqui foi o que estabeleceu, então, que eles adotariam esse novo calendário, o calendário gregoriano, em vez do calendário juliano. Qual que é a treta? Porque no calendário gregoriano, o ano novo passava a ser como é hoje, dia 31 de dezembro, depois 1º de janeiro. Isso era no meio do inverno, né? Praticamente no meio do inverno no hemisfério norte. Então, algumas pessoas continuavam comemorando o Ano Novo no dia 25, por volta do dia 25 de março, que é quando começa a primavera. Fazia mais sentido para essa galera. Só que aí quem já estava adotando o novo calendário, principalmente os católicos, começaram a fazer brincadeiras com essa galera. E isso começou na França. Pode passar, por favor. Aqui a festa, né, que eles faziam durante a primavera e tal, né? Enfim, eu adoro esses desenhos medievais, tem essas caras de parece uma criança de 12 anos que fez e tal. Mas enfim, próximo. Que é Poisson d'Arvie, ó, pronúncia foda. Poisson d'Arvie, que é bobos ou tolos de abril, que no dia 1º de abril, os franceses católicos davam presentes merda ou contavam mentiras para a galera que comemorava, que seguia comemorando o Ano Novo entre essa semana do dia 25 de março a 1º de abril. Lá na França ainda tem, né, um plus, se você procurar 1º de abril na França, vai ver muito desenho com peixe, pessoas com peixes grudados nas costas e tal. É porque também nesse período em março era um período que você não podia pescar, que era o período em que da desova dos peixes, alguma coisa assim, mas enfim, não podia pescar. Então, uma forma de enganar as pessoas era dar peixes falsos para as pessoas. Desenhavam peixe ou fazia algum embrulho parecendo um peixe e tal, para dar de presente para as pessoas quando ela abriram, era um lixo, alguma coisa assim. Então, até hoje é muito associado peixe com 1º de abril lá na França. Pode passar, por favor. Aqui é um cara medieval muito esquisito rindo. Pode passar. Bom, como começa no Brasil? A primeira menção ao 1º de abril no Brasil acontece no estado de Minas Gerais, num jornal chamado A Mentira, um jornal que saía poucas vezes no ano, tal. Ele no dia 1º de abril de 1828, ele publicou, né, ele fez ele publicou um jornal, publicou o seu jornal A Mentira, com várias mentiras, né, sobre ali o que estava rolando lá em Minas Gerais e tal. E essa é a primeira referência que a gente tem de 1º de abril, ainda que não, naquele momento ainda não fosse, né, não tenha a partir dali seguido uma tradição de sempre, né, mas a primeira menção que a gente tem, pode passar, é de Minas Gerais. Então, o jornal A Mentira, que teve alguns números depois, acho que até 1846 ele continuou sendo publicado assim, dessa maneira meio torta, mas só depois, acho que a partir do século XX, que a gente, a partir do século XX, a gente tem uma aproximação maior com a cultura francesa, depois com a cultura inglesa e com a americana, a gente vai estabelecer também o 1º de abril aqui no Brasil, certo? Então acho que era isso, acho que era o vídeo que eu queria trazer, acho que deu para explicar mais ou menos o que é o 1º de abril, ficou bom? Na hora que não tá filmando ela fez um sinal, vocês vão imaginar que sinal que ela fez.
Bom, acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Um forte abraço e falou!